Boa tarde, meus amores! Vamos iniciar nossa aula de ciências com a correção da atividade anterior, na página 91, certo? Vamos lá. Questão 1. Nos séculos passados, o que as pessoas usavam para ter luz nas casas e nas cidades? Elas usavam velas, tochas e lampiões. Questão 2. Como ocorre a geração de energia elétrica nas usinas hidrelétricas? A energia elétrica é gerada pela água em movimento. Essa água represada cai com grande força, movimentando turbinas e gerando energia elétrica. Questão 3. Escreva V nas frases verdadeiras e F nas frases falsas. Os aparelhos que só funcionam com eletricidade são chamados aparelhos elétricos. Verdadeiro. Os fios bem grossos que conduzem a eletricidade são chamados de cabos. Verdadeiro. A eletricidade não se movimenta. Falso. Corrente elétrica é o movimento das partículas elétricas dentro dos fios. Verdadeiro. Questão 4. Escreva com suas palavras qual é a importância da eletricidade em nossa vida. Quarta questão é pessoal, certo? Questão 5. Escreva uma lista de coisas que não funcionariam sem energia elétrica. Então, também a resposta pessoal, né? Mas a tia vai dar algumas dicas, como computador, geladeira, liquidificador, televisão, né? Gravador. Várias outras coisas que não funcionariam sem energia elétrica, né? Aí foi algumas dicas, certo? Questão 6. Observe as imagens. Na 1, os fios do circuito foram conectados por meio de uma latinha de refrigerante. Na 2, por meio de um copo de vidro. Explique por que a lâmpada acende na 1 e não acende na 2. Porque na 1, a latinha deixa a corrente elétrica passar, pois o alumínio é bom condutor de eletricidade. Não é isso? O alumínio ele não é um bom condutor de eletricidade, então por isso a luz acendeu, porque a latinha deixou a corrente elétrica passar. É isso? Já na 2, o vidro não deixa a corrente elétrica passar, pois é um mau condutor de eletricidade. Certo? Entenderam? Porque na 1 acendeu e na 2 não, porque o alumínio é um bom condutor de eletricidade. Já o vidro não é um bom condutor, é um mau condutor. Ele não deixa a eletricidade passar. Não é isso? Agora vamos para a página 93. Terminou aí? Vamos para a 93, o nosso conteúdo de hoje. Os corpos produzem som. O que é som? Ouvir o rádio, deixar cair um jarro de vidro no chão ou até mesmo bater palmas ao término de um espetáculo. Todas essas ações produzem som. O som é o resultado de um movimento vibratório que provoca uma perturbação no meio, cujo efeito é captado por seus ouvidos. Então, o som é o resultado de um movimento vibratório, é isso que provoca uma perturbação no meio, cujo efeito é captado por seus ouvidos. Se você colocar a mão em sua garganta
e emitir um som qualquer, sentirá a sua garganta tremer. São os movimentos vibratórios das suas cordas vocais, provocando uma perturbação no ar, certo? Para se propagar, o som precisa de um meio material, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Se pusermos nosso ouvido perto do chão em uma estação de trem, sentiremos a vibração sempre que um trem se aproximar, o que prova que o chão é um meio sólido de propagação sonora. Então, o chão é um meio sólido de propagação sonora, certo? Da mesma forma, as baleias conseguem se comunicar emitindo sons que são audíveis a longas distâncias. O meio de propagação é a água, né? Que se encontra no estado líquido. Por fim, ao ouvirmos uma canção no rádio, o som que ouvimos chega até nós pelo ar atmosférico, o meio gasoso. Então, nós vimos aí o chão, né, que é um meio sólido, é isso, de propagação sonora. A água também, que é o meio líquido, a água de propagação sonora, e o ar, né? Quando nós ouvimos um rádio, aquele som chega através do ar atmosférico aos nossos ouvidos, certo? O som pode se propagar em diferentes frequências, mas só conseguimos percebê-lo nas frequências que estão compreendidas no intervalo de 20 Hz e 20.000 Hz. Frequências inferiores a 20 Hz não são infrassons. São os infrassons, como os elefantes se comunicam. Ondas superiores a 20.000 Hz são os ultrassons. Os cachorros conseguem ouvir frequências ultrassônicas. Ouvir frequências ultrassônicas. Nos hospitais, utilizamos o eco produzido pelas ondas nos órgãos para visualizar os tecidos em um procedimento chamado de ultrassonografia. Navios e submarinos usam o sonar para detectar outras embarcações ou possíveis rochedos no mar. Então, aí fala que os sons podem, né, se propagar em diferentes frequências, né, que tem as frequências inferiores a 20 Hz e superiores a 20.000 Hz. Né? Os 20 Hz são os infrassons, é isso? E os superiores a 20.000 Hz são os ultrassons. É quase impossível encontrar um ambiente livre de som, ou seja, com silêncio completo. Os sons que distinguimos no dia a dia podem ser muito diferentes, como o som das músicas, das buzinas, de carros, da fala, do canto de um pássaro, do bater de um martelo, do rasgar de uma folha de caderno, né? Então, é quase impossível encontrar um ambiente totalmente livre de sons,
não é isso? Então, os sons podem ser diferentes, não é isso? Buzina de um carro é diferente da fala de músicas, não é isso? Do canto de um pássaro. Então, são sons diferentes, não é isso? Os corpos conduzem som. Na natureza, há corpos que produzem vibrações que se propagam em qualquer meio material, sólido, líquido e gasoso. Assim como com a eletricidade, dizemos que são os corpos bons condutores do som. Os metais, os líquidos e o ar são exemplos de bons condutores do som. Eles produzem vibrações e originam as ondas sonoras. Bons condutores de som: ferro, alumínio e o ouro são os bons condutores de som. Em geral, materiais maleáveis como lã, tecidos e espumas, que não emitem vibrações e não dão origem a ondas sonoras, são assim corpos maus condutores do som. Maus condutores de som, porém bons isolantes sonoros: a lã, tecido e espuma. Todo som tem sua medida por meio do seu timbre. E hoje é muito importante sabermos de que maneira os técnicos realizam essas medidas como proteção contra a poluição sonora. O nosso ouvido capta os sons à nossa volta, até mesmo quando estamos dormindo. Os sons que ouvimos muitas vezes alertam-nos para ações que não estamos vendo. Exemplos: toque de telefone, freio de um carro, toque do despertador e etc. Para a medida do som, os técnicos usam um aparelho chamado decibelímetro, sendo a resposta dada em decibéis. Tabela de decibéis. Olhem aí a tabelinha. Tem casa sossegada, murmúrio, música baixa, conversa em tom normal, televisão, tráfego intenso, iPod no volume máximo, buzina, britadeira, show em estádio, avião a jato decolando e tiro. Ao lado tem, né, a numeração de cada decibéis. É isso, 20, 30, 40, 60. É isso? Então, aí tem a tabela. A exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis provoca a perda gradativa da audição. Então, a exposição prolongada a sons, não é isso? A ruídos ou a sons superiores a 85 decibéis provoca a perda gradativa da audição. Então, tem que ter muito cuidado com o nível de som que nós estamos, né, ouvindo. É tão séria a situação da poluição sonora atualmente que podemos verificar na tabela de decibéis a seguir o tempo de exposição ao som que o ouvido humano pode suportar sem prejuízo para a audição. Decibéis, 85, tá vendo aí? Decibéis, tempo de exposição, 8 horas, 90 decibéis, 4 horas, 95, 2 horas, 100, 1 hora, 105, 30 minutos, 110, 15 minutos, 115, 7 minutos, é isso?
Então, quanto maior o decibéis, menor o tempo de exposição. Não é isso? Vamos comparar as medidas sonoras ao tempo de duração de um show. Até que ponto a poluição sonora atingirá o homem? É isso? Então imagine um show onde o som é muito alto, né? Até que ponto a poluição sonora atingirá o homem? Se nós estamos vendo na tabela aí, quanto maior os decibéis, menor tem que ser o tempo de exposição, né, dos nossos ouvidos, para que nós não tenhamos prejuízos, né, na nossa audição. Então, sempre procurar não estar muito tempo perto de barulhos muito intenso, muito alto. Não é isso? Agora vamos para a página 97, a atividade. Questão 1. Observe as imagens e escreva qual a fonte produtora do som em cada uma delas. Primeira imagem, segunda imagem, terceira imagem, quarta imagem. Qual é, né, a fonte aí produtora do som em cada imagem? Vocês vão colocar, certo? Qual é a fonte produtora do som aí? Questão 2. De acordo com o que você estudou, o que você entende por som? Questão 3. Leia a informação a seguir e depois responda ao questionamento. Os morcegos possuem um sentido adicional, chamado de ecolocalização, que funciona como um sonar, emitindo ondas com mais de 200.000 Hz. Esse recurso auxilia os morcegos a desviar de obstáculos e capturar presas durante o voo noturno. Por que não conseguimos ouvir essas ondas emitidas pelos morcegos? Aí vocês irão explicar por que nós não conseguimos ouvir. É isso? Os sons emitidos pelos morcegos. Questão 4. Encontre no diagrama abaixo as seguintes palavras que completam o texto a seguir: líquidos, ondas sonoras, ar, som e metais. Aí vocês irão completar abaixo com essas palavras, certo? Questão 5. Como o som é recebido nos seres humanos? Como os sons, o som é recebido dos seres humanos. Questão 6. Como o som é emitido pelos seres humanos? Sétima questão. Quais são os sons que deixam você alerta, tranquilo e inquieto? Resposta pessoal. Questão 8. Leia a história de eco e depois pesquise e explique o fenômeno de maneira científica. Antes do aparecimento da física, os antigos já tinham uma explicação para o fenômeno da reflexão das ondas sonoras. Eco, em grego, eco, era uma ninfa que um dia teve o azar de ver Narciso, o rapaz mais belo do mundo, e de se apaixonar loucamente por ele. A ninfa acabou se transformando num rochedo, ressequida de amor não correspondido. A única coisa que ela podia fazer era repetir o final das palavras que eram lançadas em sua direção. Então, vocês vão explicar aí o eco, né? O que é o eco?
Vocês vão explicar a história aí, o eco, certo? Aqui não pode dar muitos detalhes, porque senão eu vou acabar dando a resposta. Então, qualquer dúvida é só voltar no conteúdo, ler novamente, ou se não ouvir o vídeo novamente, que vocês vão encontrar as respostas, certo? Então, a atividade da página 97, 98 e 99, ok? Então, por hoje é só. Até amanhã e beijos!